No campo da neurociência, David Hawke traz um modelo, que é esse modelo SCARF, onde ele fala que nós, seres humanos, a gente vive aí num duelo entre a ameaça e a recompensa. E esse modelo dele, ele traz aí os pilares das pessoas decidirem como é que elas vão funcionar, como é que o cérebro vai reagir mediante essa ameaça. A gente sabe que quando o nosso cérebro, o ser humano, está sob ameaça, existe aí uma descarga de cortisol, adrenalina, e todo o nosso sistema fisiológico modifica. Então, as reações são pupilas dilatadas, inibe a salivação, a boca fica seca, o coração acelera, há um estímulo aí da liberação de glicose, porque é um mecanismo de luta e fuga, relaxa a bexiga. Diante de uma ameaça, o ser humano ainda se comporta como ele se comportava na nossa ancestralidade, quando ele vivia sob os perigos da selva, sobre o ataque de um leão, mas hoje as nossas ameaças, elas não estão na selva, elas estão dentro das empresas, elas estão muitas vezes num lar, num relacionamento difícil, com as pessoas que a gente convive. Então, a gente ainda hoje ativa esse sistema simpático, respondendo dessa forma, descarregando cortisol e adrenalina e mudando aí toda a nossa fisiologia. O que acontece sob essa ameaça? A gente perde raciocínio, pensamento crítico e analítico, você não pensa direito, tanto é que a gente, quando está dominado por todas essas sensações fisiológicas, você, eu não estou muito estressado, eu não estou conseguindo pensar direito. Ou então diz assim, meu Deus, eu não consigo ter uma ideia, meu Deus, a minha cabeça não para, eu estou fixa aqui nesse problema. Então, tudo isso é um mecanismo que a gente vê aí adquirindo ao longo do nosso desenvolvimento para fugir dessas ameaças. O modelo do David Hawke, que é esse modelo SCARF aqui, ele foca em 5 pilares. Status, certeza, é um acrônimo, né? Status, certeza, autonomia, relacionamentos e justiça. Todos os seres humanos, eles precisam ter esses pilares contemplados. Umas pessoas têm mais, tem uma escala aí diferente da outra, vão dar mais importância à justiça, ou à autonomia, ou relacionamentos, mas de uma forma geral, esses 5 pilares são importantes para que a gente possa entender se você está sob ameaça ou sob recompensa. Interessante, trazendo aqui um fato curioso que eu me lembrei agora para vocês, que a neurociência, ela vem se desdobrando em outras ciências, como neuromarketing, e a gente vê também essa aplicação no campo da arquitetura, neuroarquitetura, trazendo aí esse conhecimento para os ambientes de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Estão descobrindo que pessoas que sentam de costas para a porta se sentem ameaçadas, porque elas não estão vendo o inimigo, entre aspas, né? Não estão vendo quem está chegando, o que está acontecendo. Então, se você se senta de costas para a porta de entrada, você tem aí aquele estresse, ansiedade, que é a descarga de cortisol no seu corpo. A longo prazo, o que acontece com pessoas que vivem sob esse estresse? É um adoecimento, né? Além de perda da produtividade, além do que eu já citei, é você poder desenvolver aí uma doença, um transtorno mental, uma ansiedade, enfim. Então, voltando aqui para o modelo SCARF, status, certeza, autonomia, relacionamentos e justiça. Como é que é o status? A gente, o ser humano, ele precisa, ele quer se sentir importante. Até porque esse senso de agradar o outro, ele está muito ligado à nossa sobrevivência também. Porque o ser humano, né, que vive lá na época que a gente vivia em tribos, que não agradasse a sua tribo, ele era expulso da tribo, daquela comunidade, e um ser humano sozinho, nessa época, ele não conseguiria sobreviver com os perigos da selva. Então, ainda hoje, a gente quer ser importante, quer ter uma escala de
de reconhecimento, quer se sentir importante e valorizado. Então, esse é o senso de status. Todo mundo quer se sentir importante e valorizado. E não é diferente no ambiente de trabalho. Eu quero saber se eu estou agradando o meu chefe. É uma necessidade nossa para que a gente se sinta, não se sinta sob ameaça. Se eu não sei como está o meu conceito perante o meu líder, eu me sinto, de certa forma, ameaçada. O outro pilar é a certeza. A incerteza, ela traz a ameaça. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai ser demitido, você não sabe como é que está a situação da empresa. A gente vê muito isso acontecer em momentos de crise, em momentos de venda, de fusão de empresas, onde se instala ali um clima muito grande de incerteza sobre o futuro das pessoas. Então, quando as pessoas estão sob essa incerteza, elas também estão ativando esse sistema de ameaça. Outro pilar é a autonomia. As pessoas querem ter autonomia. A gente sabe que a autonomia é um tema delicado, a gente não pode sair dando autonomia para todo mundo, mas é preciso que o líder entenda a maturidade da sua equipe e o que ela já pode decidir. Dentro desse nível de maturidade e de desenvolvimento, o que é que eu posso dar de opção? Porque a gente o ser humano quer fazer suas próprias escolhas, principalmente as crianças querem, quem dirá os adultos. Então, nós queremos ter oportunidade de tomar decisões, de fazer algumas escolhas, de ter um pouco de autonomia sobre as nossas atividades. O quarto pilar é relacionamentos. Hoje a gente já descobriu aí que relacionamentos são importantes. É importante que a gente viva esses relacionamentos positivos, o senso de pertencimento, aquele sentimento de família, de que você pode contar com seus colegas de trabalho, que você não tem na sua mesa ao lado uma ameaça, alguém que está a todo momento querendo te puxar o tapete. Então, isso também é importante, traz essa segurança para o indivíduo. E o último pilar, que é a justiça, não necessariamente nessa ordem, como eu falei para vocês no início. Justiça, as pessoas querem viver sob a justiça. Então, a gente não quer trabalhar em um local que um tem privilégios e outro não tem. Um pode e o outro não pode. Um ganha e o outro não ganha. E conviver com a injustiça traz esse sentimento de ameaça. Então, independente do tamanho da empresa, independente se o trabalho é remoto, não é remoto, o líder precisa olhar para esses pilares. Esses pilares, esse conceito aí, o modelo do David Rock é novo, é super atual. As grandes empresas, ele tem hoje uma consultoria, estão trabalhando sobre esses pilares e assim, se a gente for desdobrar aí cada pilar desse e pensar dentro da minha empresa, como é que eu posso atender esse pilar de status? Como é que eu posso atender esse pilar de certeza, de autonomia, de relacionamentos e de justiça? E todas as vezes que a gente for contra um desses pilares, o colaborador pode se sentir ameaçado. Estão conseguindo perceber?